porque conto aqui nos estúdios da CBN Diário no Morro da Cruz com a presença do professor Luiz Felipe Ferreira e da auditora interna do Poder Executivo Estadual, Marisa Zican da Silva. Professor Luiz, Marisa, prazer em recebê-los aqui, muito grato. Bom, qual é o motivo da vinda de ambos aqui? O fato é que Santa Catarina, ao lado de pouquíssimos estados brasileiros, ainda necessitam fazer uma transição do que seria uma diretoria de auditoria geral, que hoje está vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, para uma controladoria geral do Estado, semelhante ao que hoje faz a Controladoria Geral da União, a CGU, mas com a liberdade de poder acompanhar, antecipar-se, acredito eu, porque é controladoria, não é auditoria, depois que está feito aí você vai lá auditar, não é bem isso. Com muito mais liberdade, todos os órgãos integrantes do governo do Estado, inclusive a própria Secretaria da Fazenda, ao qual hoje ela é vinculada. Fica difícil você controlar um órgão em que você integra o conjunto. Para tudo isso, no próximo dia 7, terça-feira, acontecerá no Teatro Pedro Ivo um seminário Gestão de Riscos para Boa Governança, o papel da auditoria interna. Não é o objetivo discutir essa mudança, mas certamente todos os assuntos que serão discutidos nesse seminário vão ter a ver com a nova postura que consta, acredito eu, da reforma encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador Moisés e sobre o qual eu gostaria de conversar. Marisa, Luiz Felipe, um dos dois pode começar a me dizer exatamente o que consta da mudança que está na Assembleia Legislativa que diz respeito a essa modificação. Estamos contigo, Marisa. Bom dia. A mudança principal é essa que o senhor já falou, a questão de termos hoje uma diretoria de auditoria geral, vinculada à Secretaria da Fazenda, que passa a ser uma das partes da estrutura da nova controladoria. Agregado a essa estrutura da auditoria, está previsto na lei da reforma as funções de transparência, ouvidoria e correição, todos na controladoria, exatamente como é o modelo da CGU e é o modelo preponderante em todos os outros estados, com exceção de São Paulo e Bahia, que continuam tendo uma estrutura de auditoria independente, digamos assim, semelhante a que a gente já teria hoje. Sim. Então essa é a mudança principal que consta na reforma. Vocês deixariam de estar vinculados a uma secretaria, no caso da Fazenda, e passariam a estar vinculados ao gabinete do próprio governador. Justamente, nos adequando a tudo quanto é norma internacional de controle e auditoria, que assim define que a gente deve se reportar ao chefe máximo do poder, que no nosso caso é o governador. Professor Luiz Felipe, hoje o Estado está relativamente descoberto em relação a uma controladoria, digamos assim? Bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes da rádio. Hoje existe uma diretoria de auditoria, mas ela tem certas limitações. E também nós havíamos antes diversas recomendações dos órgãos de controles externos, como o TCE e Ministério Público. Então a visão do governador é vir atender essa lacuna existente hoje. Por ser uma diretoria vinculada à Secretaria da Fazenda, ela apresentava algumas limitações operacionais, vamos dizer assim, né? Algumas segregações de funções. Então o objetivo é, de fato, você ter uma unidade de controle autônoma, atendendo uma prerrogativa constitucional e limitando suas atribuições ao que está expresso na reforma administrativa e depois numa lei orgânica que venha a direcionar os trabalhos da futura CGE. Bom, quais são as questões essenciais para o aprimoramento da gestão das instituições públicas, que é o tema principal desse seminário? O que é que vocês pretendem discutir de um modo geral? Principalmente as questões relacionadas à governança, gestão de riscos, que é um dos instrumentos da governança, que são assuntos ao qual o Banco Mundial e o Conselho Nacional de Controle Interno têm difundido nos estados, replicando práticas internacionais, modelo europeu e outros movimentos nesse sentido, de que a auditoria passe a atuar não só como fiscalização, mas principalmente como consultor, como apoio à gestão, não no sentido de punição meramente, mas no sentido de orientar, para que a gestão seja melhor, né? Para que a gestão dos recursos... Prevenir é melhor que auditar. Bem nesse sentido, de que prevenir é muito melhor do que atuar posterior, né? Quando o erro, ou a fraude, ou o que quer que seja, já ocorreu. Então, a ideia é
do Banco Mundial, do Conselho Nacional e a nossa, né, da auditoria, de que a gente tem qualificação técnica para atuar como assessor ou consultor dos gestores no sentido de melhoria, não só de punição, que ainda é um viés que a gente tem e que é nossa competência ter, sim, né, a responsabilização, mas principalmente de prevenção. E deixar para os órgãos de controle externo, que é quem tem esse papel, a questão mais punitiva e fiscalizatória. Professor Luiz Felipe Ferreira, imagino futuro controlador geral, caso a aprovação da mudança aconteça na Assembleia Legislativa. Eu sei que alguns estados brasileiros já estão um pouco mais adiantados em relação a isso. O senhor poderia trazer algum exemplo interessante de estado que possa servir como referência, por exemplo, para nós? Nós temos aí o Distrito Federal, que é um estado que tem avançado muito nessa área. Grande parte das nossas atribuições e funções nós estamos verificando, o Distrito Federal e também a questão da CGU, que são dois bons exemplos. O ponto diferencial é a qualidade do serviço final ao cidadão. Então, se você tem uma ação mais eficaz, isso reflete diretamente no cidadão. Então não adianta, quer dizer, é muito ruim para o Estado você verificar que um serviço não foi entregue e a população passa a sofrer com isso. É a escola, é o hospital, é segurança pública, enfim. Então se você tem uma ação mais efetiva por parte da controladoria na gestão do recurso público, o que se tem visto nessas ações, tanto o CGU como o Distrito Federal, é o emprego de uma forma mais eficaz da gestão do recurso público. De que forma uma atuação como essa não se contrapõe ou não se toma como duplicação de trabalho se relacionarmos o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo? É que o nosso viés, como o nosso nome diz, a gente é controle interno, a gente tem que apoiar o gestor na execução dos objetivos dos seus órgãos, né, ou da sua política de governo, ou o que quer, política de Estado, né, melhor dizendo, ou o que quer que seja nesse sentido. O controle externo tem sim esse viés mais fiscalizatório e punitivo quando já ocorreu o erro ou já ocorreu a impropriedade, digamos assim, né, que pode ser fraude ou pode ser erro. No nosso caso, não. É um papel muito de assessor e de consultor. A parte, desde 2010, digamos assim, a doutrina toda e a prática dos órgãos de controle já passam por essa questão muito mais orientativa do que punitiva. Então, o nosso papel é não deixar ocorrer erros que cheguem até o Tribunal de Contas ou até as outras instâncias de controle que estão fora, digamos assim, da gestão, né? Nosso papel é muito mais integrado com a gestão, então não há duplicidade, há complementação, eu diria, e não duplicidade. Se o Tribunal de Contas chegar a punir um Estado por alguma atitude indevida, a controladoria também é responsabilizada? Ela teria falhado, por exemplo? Teria falhado. O objetivo é esse. O objetivo é fazer com que a controladoria venha acompanhar para e passo o andamento das contas do governo para que você não tenha nenhuma não conformidade apontada pelo TCE. Então, os limites hoje constitucionais são pontos ali que tem que ter esse acompanhamento a par e passo, muito embora a Secretaria da Fazenda também o faça. Então, você tem a necessidade, de fato, de outras legislações, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, de a CGE assessorar o Executivo no cumprimento das questões em si, para que esse ponto não venha a ser salentado pelo TCE ou Ministério Público, por exemplo. A CGU hoje é vinculada ao gabinete do Presidente da República? Isso. Ela tem status de secretaria, tem né? Status de secretaria, tá. E ministério, desculpa, né? No caso da União de Ministérios. Eu estou me lembrando aqui da discussão que está em voga atualmente do COAF. Quando o ministro Moro quer levar para a Secretaria da Justiça e uma outra parte acha que ele deva continuar na Secretaria da Fazenda, ou no Ministério no Ministério da Justiça ou da Fazenda. Me parece uma disputa salutar, no sentido de fortalecer onde se defina ficar, mas ao mesmo tempo claramente uma decisão política. Porque ele é uma instância hoje recursal da Receita Federal, né? Sim. Então ele está ligado, como a gente tem no Estado, fazendo uma analogia, ao Tribunal Administrativo Tributário, que ele é ligado à Secretaria da Fazenda. Sim. E ele trata de questões tributárias que são, enfim, aplicadas pelo fisco, né, estadual, no caso a Diretoria de Administração Tributária da Fazenda. Sim. Então uma analogia do papel do COAF com o TAT, né?
Bom, este seminário que acontecerá na próxima terça-feira no Teatro Pedro Ivo, das 9 da manhã às 5 da tarde, tem a realização, inclusive, do Conselho Nacional de Controle Interno, que é o CONAS, e do Banco Mundial, que acabou decidindo por apoiar, justamente no sentido de discutir, mesmo que não em primeiro plano, mas essa atuação de Santa Catarina ao modificar a sua estrutura para criar a sua controladoria geral do Estado, algo assim. Isso, e ao mesmo tempo, aproveitando o gesto do governo da criação da controladoria, a gente capacitar, né, os nossos gestores, que são o foco da primeira parte do seminário, para essas questões e abrir caminhos, digamos assim, para a atuação da nova visão ou da nova forma de trabalho que a controladoria tende a implementar. Então, é uma forma de disseminar e qualificar os gestores e os servidores públicos para que a gente comece a tratar esses temas de forma mais moderna e atuante, né? É um seminário fechado? Não, acho que é bom frisar que ele atende a todas as entidades governamentais ou não governamentais, a economia mista, então dá direcionado aos órgãos de controle e aos gestores das unidades. Então você tem aí uma área bem abrangente de atuação hoje do controle interno da gestão de risco e até a própria academia. Então é um evento gratuito e... A inscrição deve ser feita por esse endereço que eu percebo aqui, doit.com.br, Seminário de Gestão de Risco. Depois, os que tiverem interesse em mais detalhes, se quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, eu repasso aqui o endereço para você obter mais informações e até inscrição, se for o caso. Como bem disse o professor Luiz Felipe, é um seminário gratuito que acontecerá no Teatro Pedro Ivo, das 9 da manhã às 5 da tarde, na próxima terça-feira, dia 7 de maio de 2019. Professor Luiz Felipe Ferreira e Marisa Zican da Silva, ela que é auditora interna do Poder Executivo Estadual, e o professor Luiz Felipe, que deve ser o controlador geral assim que as modificações estruturais acontecerem a partir da aprovação na Assembleia Legislativa. Aliás, é uma discussão que começa a acontecer de maneira mais efetiva lá entre os deputados. Muito grato a ambos por estarem conosco. Nós que agradecemos aí, Mário. Obrigada.